Apareceu para você, Matheus. Se apareceu, vira para mim, por favor, a câmera. Cara, eu acho que quando a gente acena, acho que fica marcado o negócio, por exemplo. Pessoal, vamos tentar agora. Eu espero que dê certo. Estou esperando o bispo entrar. E eu creio que a gente vai conseguir agora, tá bom? A gente teve um probleminha, mas agora vai dar certo aí, beleza? O bispo entrou aqui, vou convidá-lo para participar. Só um momento. Bispo, se você está me ouvindo, a gente está enfrentando... Eu não estou conseguindo te convidar para participar. Manda um convite, bispo, que daí eu aceito aqui, porque assim fica melhor. Porque eu estou tentando enviar o convite para você, não estou conseguindo. Então, bispo, se você estiver me ouvindo, Eliseu Avelar Paz, querido. Bispo, boa noite. Agora sim. Você vai remover bloqueio, fixar, deixa de... Só um momento, pessoal. Tenho só um pouquinho de paciência. Ok. Vai conseguir agora. Eu acho que tá indo. Bispo Rinaldo. Que luta, bispo. Bastante trabalho, hein, bispo? Eu tô aqui com o equipamento aqui, não funcionou. Você tá tentando aqui, não funcionou. Troquei de equipamento. Vamos no celular mesmo. Poxa vida. Bispo, primeiramente, eu já quero aqui externar meu agradecimento ao Eterno pela sua vida, pela sua casa, pelo seu ministério. E obrigado por aceitar o convite de fazer essa live. Obrigado mesmo. A minha alma aqui, eu queria que Deus revelasse para você a minha alma, como que tá a alegria, como que a minha alma tá alegre nesse momento, bispo. Amém. Glória a Deus. Boa noite. Boa noite, pastor Anderson. Prazer é meu de estar aqui e poder cooperar e podermos ser útil. Não sei se você está ouvindo bem aí. Te ouço bem. Está ouvindo bem? Te ouço bem. Um esforço aqui, eu estava fora da cidade, mas como nós tínhamos o compromisso, conseguimos chegar, confundimos aí um pouquinho o horário, né? Eu com as minhas 20h30 aqui. Aqui no Mato Grosso agora é 20h37. E aí aqui já é mais de 21 horas, né? Então, isso, uma hora de diferença. A minha alegria, e não tenho nenhuma experiência de como nós vamos proceder aqui. Acredito que meio no sistema de perguntas e respostas, né? Sendo a nossa primeira vez de estarmos juntos fazendo isso. E dizer da alegria de ter te conhecido, apesar de que ainda não tivemos juntos fisicamente, né? Mas às vezes já trocamos nossas ideias e dizer que estamos aqui à disposição e servir os irmãos naquilo que nós pudermos servir, tá bom? Verdade. Bispo,
tem um pessoal online aqui, né? Com certeza do seu, do meu. Pessoal que segue o bispo e pessoal que me segue. Pessoal que me segue. O bispo Rinaldo, eu não, como ele acabou de falar, a gente não se conhece pessoalmente, a gente fala por mensagem. Mas eu cheguei eu comecei a seguir esse homem através de um apóstolo. E esse bispo Rinaldo, ele é um homem que ele fala com tanta autoridade sobre o assunto da saúde financeira do cristão. E eu conheci ele num momento muito difícil da minha vida financeira. Muito, 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 muito. Ô bispo, em 2018 eu morei num carro, porque eu fiquei sem lugar Meu onde Deus, morar. É, vai ser única, né? sério. E assim, eu tinha uma vida financeira, claro, não era. Eu vivia bem com o que eu tinha, não sentia falta de nada, eu vivia muito bem, mas eu quebrei alguns princípios e os princípios me quebraram. Com certeza. E aí Isso eu é tive certo acesso demais. ao Senhor, comecei a assistir te pedir material, você começou a me enviar material, né? Gente, ele me manda livro, PDF, ele me manda um monte de material, eu mergulhei nesses materiais, apliquei na minha vida os princípios e, bispo, eu estou começando a Ó, viver. janeiro, começo do ano, nós vamos estar lançando 2 livros. E Qual o nome dos livros, bispo? um é Os Pais Preparam o Caminho para os Filhos. São Os pais. 16 meses. Os pais preparam o caminho para os filhos. É algo extraordinário. Se a gente começar a falar sobre aqui, a gente vai perder um pouco. Ela vai Do trazer foco. mais responsabilidade daquilo que os pais devem deixar de herança para os filhos. Baseado, Entendo. começando em 2 Reis 3, quando aquelas 2 mulheres tiveram filhos e moravam numa mesma casa, e uma dormiu sobre o seu filho e matou, a outra dormiu a noite inteira e quando olhou para o filho, não era o filho que ela tinha gerado. Isso aqui é o É, papel da igreja. Nós não estamos cuidando, alimentando, zelando os nossos filhos. Então, ela dormiu até a meia-noite. Infância, adolescência e juventude. Início, uau. meio e fim da noite. Isso é sério. Então, uma dormiu até a meia-noite. Pastor Anderson, qual é a fase que mais nós perdemos pessoas da igreja para o mundo? Não é na adolescência? É que eles Sim, estão sim. mortos espiritualmente. A igreja dormiu sobre os seus filhos. E não adianta culpar o Uau. mundo, não adianta culpar o vizinho, não adianta culpar nada. Porque as 2 mulheres estavam diante do rei e disseram: olha, não havia ninguém conosco, só nós 2. Então, se os nossos filhos desviar, a culpa não é do vizinho, não é do professor, não é da internet, é porque nós dormimos. E dormir aqui é o dormir espiritual, é negligência, imprudência e imperícia. A outra dormiu a noite inteira, então dormiu toda a infância, toda a adolescência e toda a juventude. Quando nós temos nossos filhos na juventude, que eles vão para a faculdade, nós entramos num desespero. Porque a maioria dos É, filhos dos crentes que vão para a faculdade, eles às vezes não saem da igreja, mas eles não são mais os crentes que os pais esperavam. E a maioria de é. nós que temos filhos adultos, meu caçula tem 25 anos e a minha primogênita tem 33. Eu vou fazer 60 anos. Então, mas eu vou fazer 60 anos daqui 12 anos, viu? Tenho 48 anos. Tô brincando. Quero fazer 60, 70. Eu fiz a brincadeira, mas vai que alguém acredita depois não entendeu a brincadeira, né? É Aí, verdade. então, nossos filhos na juventude, olhamos para os nossos filhos e os nossos filhos não querem nada com o Senhor, não querem nada com o ministério, não querem nada com a igreja. Então, literalmente, acontece conosco o que aconteceu com aquela mulher. Olhou para o filho, não era o filho que ela tinha gerado. E aí Deus nos deu Uau. uma série de palavras. E esse livro vai ser escrito em conjunto. Eu, o profeta João Ed, porque é pastor auxiliar aqui conosco, que é alguém que eu queria que você conhecesse também. Nós temos uma escola profética aqui. O profeta João Édipo tem andado o Brasil e as nações. Agora a gente vai pela 3ª vez para a Europa. Ele vai estar esses dias na Europa, trabalhando com igrejas luteranas, vivando, Uau. reativando.
o serviço da profecia, ensinar a igreja a caminhar no espírito da profecia, diminui 90% do serviço dos pastores e melhora 100% a qualidade de vida dos crentes, a vida espiritual. Porque uns cuidando dos outros quando nós estamos ativados. Temos uma escola para fazer isso. Quem vai estar também nesse livro é o pastor Marcelo, que é o meu copastor, o primeiro aqui. Caminhamos juntos na mesma igreja há 20 anos. E o pastor Marcelo é a referência de homem de Deus que nós temos na nossa região. Eu estou interligado com o pastor Davi, que é o meu pastor, Davi Gruber, mora em Cuiabá. Sim. E é a sua cobertura. Nós temos uma rede de pastores aí, talvez passando de 1000 pastores. O pastor Marcelo é o modelo de nós todos. E ele também tem uma participação. Então, o nosso livro vai ter 16 capítulos tratando deste assunto. E o outro é sobre o resgate do primogênito, o Pedion Rabem, que é um assunto, eu acho que eu já te mandei o material, não me lembro se eu te mandei esse material. Não, esse o senhor não me viu, não. Estou te devendo esse. Esse é um assunto interessante. Agora, em dezembro, se Deus permitir, a gente vai ficar 30 dias sem cultos. Eu vou fechar a igreja dia 3 de dezembro e abrir só dia 1º de janeiro de novo. Mas, professor, é louco? Não, é uma experiência. Antes da pandemia, a gente fechava a igreja 15 dias, final de ano. Veio a pandemia, pastor Anderson, nós ficamos 290 dias em 2020 com a igreja fechada. Aumentou a nossa membresia, aumentou as entradas, diminuiu o serviço, entende? Então eu entendi que a pandemia é um aferidor. Deus trouxe uma aferição à igreja. Quem estava cumprindo o papel, quem estava fazendo corretamente, é isso que vocês acabou de falar, quem estava obedecendo os princípios, tiveram êxito. Porque a pandemia é o profeta Isaías. Porque você não dorme do mesmo jeito se você diagnosticar que você está positivo. Se o médico disser, está com Covid, ele vira para a parede e vai tentar consertar. Então Deus só mandou um recado. Porque existe uma diferença. O livro de Hebreus diz que ele corrige e que ele açoita. Então ele vem corrigindo, e ninguém está dando atenção. É nego fazendo deboche com mesmo que nós somos idólatras, mas com as imagens de Cristo, arrastando Cristo no carnaval, destruindo a família, erotizando nossas crianças. Não há correção para a corrupção está sendo benefício para muita gente. Sacerdotes cometendo adultério, o divórcio virou modismo dentro da igreja, santidade já não existe. Então morre a cantora aí porque ela dizia que amava Jesus, os pastores estão batendo palma que ela foi para o céu, então ninguém vai mais para o inferno e Deus está corrigindo. A correção tem um nível. Agora Deus está açoitando as nações. Deus vê o mundo como um corpo, Deus vê o Brasil como um corpo, Deus vê cada estado como um corpo, Deus vê cada cidade como um corpo, Deus vê cada comunidade como um corpo, Deus vê a minha família e a sua, pastor Wanda, a sua família como um corpo. Então, quando Deus vai corrigir, ele corrige o corpo. Então, quando você tem uma unha inflamada e você toma o medicamento é oral, mas ele vai percorrer todo o seu corpo, cair na corrente sanguínea e levar o remédio correto lá na sua unha, onde está a unha, certo? Mas se a sua unha, que faz parte do membro, ela estiver inflamada, ela vai também contaminar todo o seu corpo. Então, quando Deus vai corrigir, ele corrige o corpo. E o Covid veio para corrigir o corpo. Corpo de famílias, corpo de ministérios, corpo de bairros, corpo de cidade e de nação. E aí, quando ele corrige, tem um nível. Mas quando ele açoita, é outro nível. Às vezes eu pergunto na igreja, alguém já foi açoitado? Alguém levanta a mão. Eu digo, então me mostra a marca ou aonde está faltando um membro. Porque o açoite deixa uma marca ou arranca um membro. E aí o Senhor nos disse no início da pandemia, em 2019,
fizemos um ato profético, colocamos um pano vermelho nas nossas portas de todas as casas, não perdemos nenhuma pessoa da nossa igreja morreu com Covid, morreu pessoas próximas, mas não morreu com Covid, e Deus nos disse, haverá choro em todas as vinhas, e eu entendi que as vinhas eram as famílias, haveria choro em todas as famílias, porque Deus estava corrigindo, agora está açoitando. Então, a pandemia é um açoite. Olha aí, o pastor Marcelo entrou aí, o homem de Deus que nós acabamos de citar. E esse aqui, pastor, ó, escrevi em 2001. Você também não tem esse material, né? Vou te mandar ele. Eu amei, pastor, obrigado. Olha o tema, dar o que eu não posso reter para ganhar o que eu não posso perder. Escrevi em 2001. Nunca mais escrevi e agora vamos colocar algumas coisas. Deus nos deu um projeto. Quero deixar escrito 49 livros sobre finanças. Voto, ofertas, primícias, dízimos, sacrifícios, holocaustos, libação, oblação, enfim, resgate da primogenitura. Não vai parar. E não serão livros grandes, serão livros pequenos, porque a igreja em si ela é preguiçosa. Então, se você der um livro muito grande, ele não lê, né? Fica na estante. Eu tenho alguns não aqui, lê. Ó. Poucos, né? Aí a pessoa termina a administração, a pessoa fala assim, ora por mim, pastor. Por quê? Eu queria esse conhecimento do senhor. Conhecimento não é transferível. Conhecimento tem que comer, senão não vamos. Tem que ler. Tá bom? Tem que ler. Perdão aí de roubar esse tempo seu aí, mas vamos lá a algum tema, senão nós não servimos os irmãos. Isso. Pessoal, antes de eu começar a beber dessa água, dessa fonte de sabedoria que ele buscou, e Deus deu isso para ele, essa facilidade dele enxergar nos textos, tirar dos textos as riquezas que o texto tem para gente, pega esse aviãozinho aí e compartilha com alguém. O conhecimento, se você reter o conhecimento para você, ele vai te fazer mal. Então você tem que compartilhar os conhecimentos que vai ser gerado aqui agora. Então pega esse aviãozinho, compartilha com um colega, mande para o irmão, para a irmã da igreja, mande para o pastor, compartilha, porque eu vou fazer perguntas inteligentes aqui para o bispo. Eu não vou perder essa oportunidade. Essa oportunidade a gente tem uma vez no ano, né? Né, bispo? Então eu vou fazer valer essa oportunidade aqui. Bispo, mas vamos lá. Eu quero lhe fazer a primeira pergunta. Por que, bispo, que o irmão da igreja ele passa o ano inteiro dizimando, mas a saúde financeira dele não muda em nada? Ele é dizimista há 1 ano, 2 anos, 3 anos, dizimista fiel. Porque cortou. O irmão passa a vida inteira dizimando, o ano inteiro dizimando, e a sua vida financeira não se desenvolve. Isso? Está tendo Travou problema. O seu, não sei se é comigo. Bispo. Oi, agora voltou normal. Você está me ouvindo bem? Tá. Estou corretamente te ouvindo. Aqui está travando a sua parte aí. Não sei se você está recebendo a minha imagem corretamente. Tipo assim, a sua para mim tá congelando. Da mesma forma. Deixa eu ver meu sinal aqui. Só um momento, bispo, por favor. Meu sinal aqui tá bom. Só um momento. A gente tá tendo só um probleminha aqui. Deixa eu ver se é minha internet aqui. A sua tá normal, a dele tá congelando. Tô com um probleminha aqui. Pessoal, a gente está enfrentando um probleminha aqui, mas a gente já está. Eu não sei se é na minha internet ou na internet do bispo. Mas eu acredito que seja na internet do bispo. Eu acredito que seja na internet do bispo que a gente está tendo um probleminha lá.
Ele teve que sair, gente. Ó, falar de dinheiro é desafiador, né, irmão? Então eu vou chamar novamente aqui. A gente... Só um momento, tá? A gente está entrando novamente aqui para a gente pegar os sinais aqui. Agora sim, bispo. Opa, vamos ver se funciona. Isso é normal. Então, bispo, não pensa que isso é coisa simples, que eu tenho um entendimento sobre isso. O meu entendimento compartilho também esse entendimento. Não existe assunto mais pervertido do que o que nós vamos falar, e não existe assunto mais resistido. Então, é uma guerra espiritual muito grande você conseguir transmitir uma verdade assim, com toda facilidade, sem haver uma interferência. Mas, em nome de Jesus, vamos adiante. Por favor, me repete a pergunta, por favor. Eu conheço pessoas, bispo, que elas são dizimistas. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Porém, a saúde financeira dessas pessoas vai de mal a pior. O porquê que isso acontece? Eu sou pastor de uma mesma igreja há 20 anos e eu tenho um grupo de pessoas que caminham dentro dos desfrutes da prosperidade. E aqui eu não falo de ser rico, eu falo de alguém que tem as suas necessidades supridas. E você vê a vida deles sendo um milagre contínuo. E isso, eu tenho algumas pessoas, eu vou guardar de citá-la aqui para não causar, talvez, até uma tristeza em outros. Mas, por exemplo, eu tenho alguém que está caminhando comigo que está desempregado antes da pandemia. Trabalhava e ministrava. E hoje, 2 anos depois que ele está desempregado, ele já ultrapassou a média salarial dele do tempo que ele era empregado. Aí você fala assim, mas qual é o mistério? Deus abençoou ele? Abençoou. Mas existem alguns pontos que eu vou apenas pincelar. Nem todo mundo que se acha fiel é fiel de verdade. Porque nós temos facilidade em ser fiel em coisas grandes, quando nós negligenciamos Lucas 16, que fala de ser fiel no mínimo. Deus não conta alguém que é fiel porque ele é fiel nas grandes coisas. Deus julga a fidelidade de uma pessoa, ele sendo fiel a partir do mínimo. Na nossa moeda, nós temos 6 moedas em papel e 6 em metal. A menor moeda que nós temos é os centavos. Então, se Deus requer, e se há fidelidade de minha parte em devolver 1/10 a Deus, eu começo com a minha fidelidade dizimando 1/10 de centavos. Depois eu dizimo o 10º de 100, o 10º de milhares, e assim por diante. Mas tem gente que ele não é fiel. Existem pessoas que quando ele recebe um troco errado, ele não devolve, ele acha que deu sorte. Quando ele encontra algo perdido, ele leva para casa, ele não procura um departamento público para devolver, porque ele acha que ele teve sorte. Quando a Bíblia diz se encontrarmos alguma coisa perdida, nós devemos restituir. Os pastores não restituem os membros. Vou explicar. Pastor, o que tem a ver com finança? Tem muito a ver com finança. E eu gosto dos segredos. A Bíblia diz, se você encontrar um jumento caído debaixo da carga, você deve ajudar a levantá-lo e devolver ao seu dono. Se você encontrar um animal perdido, você deve devolver ao dono. Não é assim que está escrito? Eu encontro um desviado, eu encontro alguém fora da igreja, ele se reconcilia na minha igreja. Esse é o jumento que caiu debaixo da carga. Eu pergunto, você já viu o pastor devolvendo esses membros de onde eles saíram? Não viram, porque não entenderam. Então, existem pessoas que ele quebra pequenos princípios. Ele é dizimista, ele é ofertante, ele sacrifica, mas ele chega atrasado. Ele não cumpre horário, ele pisa na grama,
ele anda na contramão, ele está com o nome no SPC, ele está com o IPVA atrasado, o IPTU atrasado, ele não é uma pessoa de fato fiel, ele só é dizimista. E ele, pelo fato de ser dizimista, ele pensa que ele está fiel. Outro ponto que é muito categórico, porque o que a Bíblia nos promete em nos abençoar não é apenas por ser um dizimista. A Bíblia diz que nós devemos dar ao Senhor as primícias de tudo. E isso foi, por um lado, negligenciado e não ensinado, por outro lado, hoje está sendo banalizado. Existem pastores ensinando primícia para arrecadar dinheiro. A última forma de se dar uma oferta, a última forma de se entregar o dízimo e a última forma de se dar primícia é em espécie. Por quê? Porque ele pediu o dízimo do gado, das ovelhas, do trigo, do grão, da cevada, da tâmara, da romã, da macieira. Então ele pediu do grão, do fruto e dos animais. É disso que eu dou. Agora, eu não tenho criação nem plantação. Então, com o que eu vivo? Eu vivo de salário, eu vivo de renda, eu vivo de lucro, eu vivo de resultado. Então, entra Provérbios 3:9 e diz: honre ao Senhor com as primícias de toda a tua renda. É aqui que eu vou entregar em espécie. Mas Malaquias vai falar de que nós estamos roubando o Senhor nos dízimos e nas ofertas. Mas a maioria das pessoas ainda não encontrou qual é esta oferta. Então nós temos o ensino, temos o seminário. Quero até fazer isso agora em dezembro. Talvez eu dê uns 4 ou 5 cursos sobre finanças, dízimos, ofertas, primícias, resgate do primogênito, voto. E porque a gente vai estar, como a gente vai estar sem culto, eu vou, se você quiser marcar aí com o seu povo, fazer grupo fechado no Meet ou aqui pelo Instagram, a gente fica disponível, tá bom? Podemos fazer até mais de uma aula por dia. Nós vamos combinar, Bispo, ano que vem, o pastor Rodrigo Miranda, que é o pastor do Ministério Videira, onde eu congrego junto ali, servindo a Deus com ele, ele tem a mente aberta para isso, é um cara mega inteligente, ele e a esposa, a pastora Deise Abreu, do Ministério Videira, e eu já comentei com ele, da gente trazer o senhor aqui ano que vem, isso vai acontecer, querendo o Senhor, né? Se ele... Então, a gente tem esse desejo no coração. Eu só vou onde eu pago a minha passagem, então você vê a data e eu digo se eu posso ir ou não, tá bom? Aí então Malaquias está dizendo assim, pastor Wanderson, vocês estão me roubando. Então existem pessoas dizimistas, existem pessoas ofertantes. Mas ele está dizimando até corretamente, mas não está ofertando corretamente. Quando nós vamos para Joel capítulo 1, então nós vamos ver com esta oferta que nós estamos falhando. E lá ele diz, porque vocês têm retido a oferta de manjares. Então, porque nós não praticamos a primícia, e ela é a principal fonte que nos faz prosperar. Eu não estou falando aqui de enriquecimento. Enriquecimento é dom ou capacitação. Você nasce rico por dom ou você se torna rico por preparação. Mas as primícias vai levar você ao primórdio. Vai levar você à primazia. A primazia de um cristão é você viver neste mundo corrompido, mas guardado no estado em que estava Adão no Éden. E lá ele podia muito bem colher sem precisar plantar. Isso é um outro assunto que a gente aprendeu sempre que só colhe o que se planta, né? Mas existe um nível acima disso. Oi? Então o homem já começou colhendo. O serviço dele era colher. Porque existe um estado em que você pode alcançar em Deus, que a partir deste momento, o sustento ele vem em 2 medidas. Porque Paulo diz lá a Timóteo que o que preside seja de duplo honorário. E esse presidir tem a ver com a primazia, tem a ver com a lealdade, tem a ver com a fidelidade, tem a ver com a integridade, tem a ver com um nível espiritual
que você está acima do nível comum. Tudo que está escrito, você está decidido a viver e você está disposto a ir além. A lei, a ordem bíblica te manda ir 1 milha, você decide ir 2. Ela te manda dar a túnica, você dá a capa também. Quando um homem chega nesse nível de liberalidade, nesse nível de entrega, nesse nível de generosidade, o primeiro salário todo homem recebe e ele é pão. Não importa se é R$1 ou se é 1 milhão, ele é pão. E existe um segundo salário que você não recebe porque trabalha. Você recebe porque é aprovado. Então, aqueles que são aprovados, e aí um é bênção, o outro é a bênção. E Provérbios 10:22 diz que é a bênção do Senhor que enriquece. E ela não acrescenta dores. Então existe algo que vai te fazer prosperar. Só que aí entra um outro sistema que a igreja não conhece, que é os ciclos. O tempo correto. Então, começando em Levítico 19, ele vai falar do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, do quarto ano, do quinto ano, sexto ano, sétimo ano, oitavo ano e nono ano. Lá tem uma explicação sobre 9 anos. Começando no capítulo 19 e terminando no capítulo 25. Então, o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, Deus diz como você deve se comportar com o seu dinheiro. Quarto ano, ele diz que você deve fazer um sacrifício com esse dinheiro. No quinto ano é que você pode comer no seu dinheiro. E ele promete em Levítico 25:21, que ele envia a bênção no sexto ano. Que ano? Sexto ano. A maioria dos homens que são dizimistas, a maioria dos homens que são dizimistas e ofertantes, a maioria das pessoas que você conhece da igreja, eles não passaram 6 anos fazendo a mesma coisa, nem na empresa, nem no último emprego, nem no ministério. A maioria não está conseguindo ficar nem 6 anos no casamento. Então, Satanás vai trabalhar, independente se você é fiel ou não dizimista. Satanás sabe que se você não cumprir o ciclo, Deus não pode te dar a segunda medida. Então, quando você está na metade de um ciclo, Satanás vai, de alguma forma, oferecer a você uma oferta para você mudar os seus planos, para você mudar o seu propósito, para você mudar o objetivo, para você não ficar no mesmo lugar e completar o ciclo para que Deus te abençoe. Ou ele vai enviar uma afronta. E agora falando assim, dos irmãos que você conhece, você pensou, agora lembrou de todos. Qual é o último que você conhece? Então, se eu entrar numa empresa como funcionário, como um cargo menor, e lá tem uma gerência, Deus não promete a você a gerência no primeiro ano. Mas, se você fechar um ciclo, Deus te muda de funcionário para gerente. Se você fechar um ciclo aprovado, Deus te muda de gerente para proprietário. Se você permanecer fiel nos seus ciclos, Deus pode te fazer multiplicar a sua propriedade. Mas ele manda a bênção no sexto ano. A maioria dos homens de Deus que você conhece não fica 6 anos no mesmo lugar. E esses homens têm igrejas maiores. 90% dos homens de Deus que eu me relaciono têm igrejas maiores que a minha, têm renda maior do que a minha, mas eles vivem numa condição inferior. E por quê? Vai completar 21 anos no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Mas eu dei conselho a irmãos que congregavam comigo, espera, é só 7 anos. Se você ficar fiel, Deus vai mudar, porque no sexto ano ele promete que a partir de agora, fazendo a mesma coisa que eu fazia no primeiro ano, fazendo a mesma coisa no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, e só produzia 1. Ele diz, a partir do sexto ano, o que você fazia do mesmo jeito que você fazia nos outros anos, se você fizer agora, você vai produzir 3 por 1. Então, se eu fizer corretamente o ciclo, a partir do sexto ano, eu vou produzir 6 por 1 no sexto, 6 por 1 no sétimo, 3 por 1 no 8, 3 por 1 no 9, aí para frente. Mas a maioria não fecha um ciclo, mesmo sendo fiel.
Por quê? Porque nem aprendeu sobre isso. Eu estou na igreja agora, vou passar 1 ano na nossa igreja estudando sobre os Moedim. Já ouviu essa palavra, Moedim? Essa palavra está no livro de Gênesis, quando ele criou o sol e a lua e as estrelas. E eles ficaram para governar o dia e a noite, e as estrelas para dar os tempos determinados. Então, nós não estudamos sobre os tempos, nós não sabemos os ciclos. Então, nós não sabemos a hora de plantar, a hora de descansar, a hora de colher. E nós invertemos tudo. É hora de plantar, nós estamos querendo colher. É hora de colher, nós estamos querendo descansar. É hora de descansar, a gente está trabalhando. Para começar, a maioria dos crentes, 99% dos crentes no mundo, negligencia o Shabat. Consegue pegar 10 mandamentos, Anderson, e dizer, olha, esse aqui não vale mais. O primeiro, não ter um Deus, vale. Não tomar o nome de Deus em vão, vale. Honrar pai e irmão, vale. Mas lembrar do dia do sábado, não, esse passou. Aí não mentir, não roubar, não matar, não ter falso testemunho, não cobiçar. Esses têm que obedecer. Diga para mim como é que você consegue tirar do decálogo um mandamento e dizer que ele não existe mais. Vá para Isaías 56. Porque um rabino disse para mim, você não pode guardar o Shabat é uma ferramenta dos judeus. Eu disse, você acredita no profeta Isaías? Ele disse, sim, acredito. Eu disse, Isaías 56 diz, se eu amar a lei do Senhor e abraçar o Shabat, Deus me daria a condição melhor do que a condição de filho e filha. O Anderson, você está entendendo o que eu estou falando? Deus está dizendo, Anderson, se você amar a minha lei, se você guardar os meus mandamentos, mas aí tem um bando de pastor dizendo que a lei passou. E aí eu digo, sou fiel, mas isso aqui não precisa fazer. Quem disse que não precisava fazer? Ele disse, se você amar os meus estatutos e observar os meus Shabat, eu te dou uma condição melhor do que a de filho. Ei, você quer uma condição melhor do que a do judeu? Nós somos o filho pródigo, ó. Aquele pai que tinha 2 filhos, o mais novo é os gentios e o mais velho é os judeus. Lembra? Nós nos distanciamos. Eles ficaram em casa. Agora nós voltamos. Não vamos receber a herança de novo? O filho mais novo recebeu 2 vezes. Recebeu quando saiu e recebeu quando voltou. Deus nunca me atentei para isso. Se você guardar os meus mandamentos, eu te dou essa condição. Eu quero te fazer melhor do que filho e filha. Pastor, por que eu não prospero? Porque você está observando um princípio, que é o dízimo, um princípio que é a oferta, mas e os demais princípios que precisam estar interligados para que o corpo todo vá bem. Então eu quero ficar limpo, mas só lavo as mãos. Ok, minhas mãos estão limpas, mas não lavei o rosto, não lavei o corpo. Eu preciso da palavra toda. Então tem irmãos que estão sendo dizimista, mas falta ainda alguma coisa. O moço chegou para Jesus e disse, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse, não estás longe. Quando ele disse, olha, eu amo o meu próximo, esses mandamentos todos eu faço. Jesus disse, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois me segue. Ele tinha uma coisa só que ele estava amarrado. Ele disse, isso eu faço, Deus da minha meninice. Ele disse, não estás longe. A maioria dos crentes estão na igreja, mas não estão dentro do reino, estão perto. Eles já têm alguns favores de Deus, mas não têm a totalidade, porque falta o conhecimento, e principalmente na área financeira. Porque Satanás trabalhou durante séculos para ir anulando. Você acha que se o Shabat não fosse importante, Satanás tinha implicado em mudar ele? Você acha que se der primícia não fosse importante, Satanás ia trabalhar para dizer que é coisa da velha aliança? Resgate do primogênito, se não fosse importante, estaria dizendo que não precisa fazer? São princípios que são chaves para a prosperidade. Mas Roma
veio e nos oprimiu. Por quê? Porque Roma é a igreja instituição rica e o povo pobre. Mas a eclésia, a igreja de Jesus, é um templo que não existe, por isso veio a pandemia, e é provado que a gente não precisa do templo físico, mas é uma igreja poderosa. Então, os princípios de Deus faz os crentes serem prósperos e a instituição simples. Não pobre, mas simples. Mas Roma faz a instituição ser rica e os membros pobres. Roubou da gente os princípios. Então, são muitos os princípios e a gente precisa passar horas e horas. E para a gente que já é maduro, a gente tem que trocar as informações. Deus está levantando uma geração aqui em Primavera, pastor. E perdoe a minha audácia ou o meu orgulho. Mas daqui 5 anos em diante, você vai ouvir falar de Primavera do Leste em todo o território nacional e nas nações da terra. E não serão homens como eu e você de 30, 40, 50 anos, não. Vai ser uma turma com tudo menos de 20 anos de idade. Que não estão mudando a maneira de pensar. Eles não estão sendo informados. Eles estão sendo formados. Eu tenho crianças aqui de 10 anos, 12 anos, menos do que isso, com 6, 8, 10, 12 leitura da Bíblia. Que daqui uns dias vai olhar para você e falar assim, bispo, é só isso que o senhor sabe de Bíblia? Então essas pessoas, esses dias eu recebi, eu vou contar isso e eu me emociono, me perdoa. Mas o filho do pastor Marcelo me entregou algumas jabuticabas, não dava 20, em uma vasilhinha. E o pastor fez questões e filmou quando ele estava. Só que é uma criança bem pequena. E o pai perguntou, por que você está fazendo isso? Eu estou tirando a primícia do Senhor, eu vou levar para o pastor. Um outro, a mãe mandou tirar uma cebolinha para colocar no tempero. Ele disse, não vou. A mãe já era o motivo da mãe corrigir. Ele disse, por que você não vai? Ele disse, o primeiro não é do Senhor? Ele disse, sim, pode tirar, depois eu vou tirar a parte e vamos levar para o bispo. Então, na hora que fez a comida, ele não quis comer. Por quê? Nós não temos que esperar Deus comer primeiro. Você está entendendo? São pessoas que estão sendo formadas. Nós temos resistência a esta informação. Agora, imagine esses meninos quando eles estiverem produzindo o seu próprio dinheiro, quando eles tiverem a sua própria renda, quando eles tiverem a sua empresa, quando eles tiverem seus ministérios. Quem vai estar em primeiro lugar na vida deles, pastor? A primícia, a honra, a primazia vai estar lá. Sim. Aí, meu irmão, aonde a primazia reina, a bênção vem de triplo. 3 vezes mais, pelo menos. Bispo, é informação que dá dor de cabeça. Não, isso aqui, o Espírito Santo, na hora certa, o Espírito Santo faz tudo se encaixar. Tem gente que está ouvindo aí e não está entendendo nada, mas na hora certa o Espírito Santo nos fará lembrar de tudo. O importante é ouvir a verdade. Amém. Bispo, eu quero compartilhar com o senhor um princípio que eu aprendi com esse jovem rico. É Lucas, bispo, você que tem a mente brilhante. Deixa eu abrir aqui. Abre aí, Felipe, por favor. Só achar aqui só um momento. Se você achar primeiro que eu aí, bispo, você... A passagem lá do jovem rico. Eu... Passa só o tópico e a gente vai conversando e abrindo o texto. Bispo, eu aprendi algo tão forte, e aqui nessa passagem do jovem rico, eu peguei um princípio ali e estou aplicando ele na minha vida. Foi uma das coisas que meio que alavancou a minha vida de ganhos. Não a minha vida financeira, né? Porque financeira vem de financiamento, né? E financiamento é dívida, não é isso? Uhum. Financiamento é administrar dívida, né? É a arte de administrar dívidas.
Aí o irmão está orando, Deus abençoa minha vida financeira. Ou seja, está orando errado, bispo, né? Uhum. Então, até nisso a gente tem que aprender a orar, irmão. Tem um ponto. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então tem gente que não tem essa ciência. Antes de você ter essa Entendi. ciência, você vai pedir para Deus abençoar a sua vida financeira e Ele vai abençoar. Mas uma vez Sim. que você tem a consciência de que vida financeira não é o que eu penso, né? Já é Mateus 18, pastor. Então, Isso, Mateus. quando eu tenho a consciência do que é finanças, aí eu preciso mudar a minha maneira de orar. Assim é com o nome de Jesus. É Jesus mesmo o nome dele? É Yeshua. Mas eu deixo de receber porque eu uso Jesus? Não. Entendeu? Por quê? Porque o seu filho te chama de pai. Seu nome é pai? Não. Mas você atende. Entende? Mas, porque sim. você sabe que é seu filho que está falando. Então, quando eu sou filho, verdade, ainda que eu peça para abençoar a minha vida financeira, a benção vai vir de qualquer jeito. E a benção, quando ela vem, ela serve para qualquer coisa. O importante é ser atendido. Se a benção vier, a benção é um composto que aonde ela pingar, ela resolve o problema. Aí você está querendo benção para prosperar e pede a benção para sair da dívida. Ok, pelo menos você já tem benção para nunca cair na dívida, né? Isso é bom. Isso é bom. Bispo, eu achei algo aqui, bispo. Sim. E eu quero compartilhar com o senhor e com os irmãos que estão aqui. E olha, se o senhor concordar, o meu espírito vai se alegrar. Mas se não concordar, amém também do mesmo jeito. Não tem nada a ver comigo, não. Vamos lá. Quando aquele mancebo, aquele jovem rico, chega para Jesus e pergunta a Cristo, a Yeshua, o que ele tem que fazer para herdar a vida eterna? Eu vou ler que é melhor. É melhor a gente ler. Certo. Deixa eu ler aqui fica bem melhor. 18. Certo líder judeu, eu estou lendo essa tradução aqui, ela é... Qual é essa tradução? King James. Boa. E aqui está certo líder judeu, mas aí em algumas traduções está jovem, mancebo, moço, né? Uhum. Perguntou: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Questionou-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Aí ele vai falar: não adulterarás, não matarás, não furtarás. Ele vai falar dos mandamentos ali, né? E aí o versículo 21 diz o seguinte: e replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho obedecido desde a minha mocidade. Ao ouvir isso, Jesus respondeu: contudo, ainda te falta algo. Vende tudo o que tem, reparte o dinheiro entre os pobres e ganharás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Bispo, aonde que eu achei o tesouro aqui? Eu achei o tesouro no versículo 22. Aqui eu achei o tesouro. E qual que é o tesouro? O tesouro vende tudo o que você tem. Jesus está dizendo para esse mancebo que o tudo dele é as coisas que ele tem. Certo. Então, ele já tem um Senhor aqui. Jesus está dizendo: olha, tu já tem um Senhor, porque o teu tudo é as coisas que tu tem. Então, quando Jesus fala assim mesmo, primeiro, largue esse Senhor, depois que tu vender tudo, tu abrir mão desse Senhor, vem e segue-me. Qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é que o tudo dele é as coisas. E a única maneira dele aprender
que o tudo dele tem que ser Jesus, é andando com Jesus. Então, ele tem que andar com Jesus até que ele aprenda que Jesus é o tudo dele. E depois que ele aprender que Jesus é o tudo dele, Jesus vai adicionar na vida dele 100 vezes mais aquilo que ele deixou para trás. Maravilha. Tem um ponto aqui, posso? Claro, claro, por favor. Todos os profetas do Antigo Testamento, os patriarcas, os homens de Deus usados na Antiga Aliança, eles denunciaram os ídolos. Denunciaram os falsos deuses. Sim. Rimon, Quemos, Starote, Baal-zebub, enfim. Mas nenhum profeta, nenhum sacerdote, nenhum rei, nenhum homem de Deus da Antiga Aliança conseguiu desmascarar um falso Deus que se passava escondido. Ele só podia ser confrontado pela unção do reino. Uau. E o maior da Antiga Aliança é menor do que o menor da Nova Aliança. O Espírito era dado por medida, mas agora o Espírito é derramado sem medida. Então nenhum homem da Antiga Aliança conseguiu confrontar um ser chamado Mamon. Mamon passava escondido, se camuflando atrás das riquezas, sendo senhor dos homens através das posses. Quando Jesus disse, vai e vende tudo, tudo é tudo. Então ele ia trocar de senhor, você está corretamente. Ele iria trocar de senhor também. Por quê? Porque o tudo daquele jovem estava ligado aos seus bens. Perfeito. Então ele jamais teria lugar para colocar um novo senhor, ainda que ele reconhecesse Jesus como o senhor que podia salvar. Ele ainda continuava leal ao senhor que poderia destruí-lo. Então Jesus vem e desmascarou naquele homem Mamon, que se passava apenas por riqueza. Agora Jesus dá a esse Deus falso, a esse Senhor falso, nome, personalidade e divindade. Chamou ele de Mamon, disse que ele era uma pessoa e disse que ele era um senhor. Aí o jovem foi embora triste, porque era muito rico. Agora eu vou te contar uma parte histórica que os sábios judeus dizem quem é este certo homem. Sabe quem ele era? Lázaro de Betânia. Lázaro de Betânia era o jovem rico. E Jesus amava ele muito. Agora Jesus vai e busca ele na sepultura, porque ele tinha morrido e ainda não tinha trocado de Senhor. Então Jesus vem... Meu Deus do céu. Isso é muito forte. Espera aí, bispo. Espera aí. Então tem gente... Entrou um homem de Deus aí que você... Wanderson, entrou um homem de Deus aí que você conheceu aí, ó, João Moraes. Escreveu João Moraes. Você precisa conhecer esse homem aí. Deus levantou esse homem aí com o ministério de limpar os altares. É um Elias da nossa geração. Isso é forte demais. Aqui no Mato Grosso só tem peso pesado, rapaz. Quem não é pesado na palavra, pelo menos do corpo tem que ser. Ô bispo. Então, sim, Jesus identificou ali que o tudo dele era Mamon. Isso. Ele falou, olha, vai vender tudo. As suas posses passou a ser Senhor. Sim. E Satanás está sempre por trás das riquezas, tentando arrancar o coração, a adoração. Por isso ele vai infiltrar, tentando fazer alguém não honrar a Deus com seus tributos. Porque a divisão chave, o ápice da divisão reino de Deus e não reino de Deus, a linha é muito tênua.
O que define quem é o meu Senhor? Os tributos. Para quem eu dou os meus tributos? Agora, mais um segredo aqui no texto de Lucas 18. Presta atenção. Vou anotando. Quando Melquisedeque encontrou Abraão, Melquisedeque faz uma oferta, perdão, quando o rei de Sodoma, Bera, que significa aquele que é mau contra Deus e contra os homens, Bera, o rei de Sodoma, significa aquele que é mau contra Deus e contra os homens. Encontra Abraão, ele diz para Abraão, ó, fica com o ouro e me dá as almas. Era uma proposta, você fica com o ouro e me dá as almas. Agora, Abraão diz para ele, eu não quero nenhuma correia de sapato, nenhum cadarço de chinelo, ou nenhuma correia de chinelo e nenhum cadarço de sapato, para que você não diga depois, eu enriqueci a Abraão. Certo? Está escrito. Então, vamos voltar para o jovem rico. Ele era rico, certo? Certo. Quem deu a riqueza para ele? O Senhor. O Senhor dele. E o Senhor dele era Jesus? Não. Então toda a riqueza que você conquistar sem Jesus, você vai ter que devolvê-la. Meu Deus do céu. Esse também é um segredo que precisa ser dado a pessoas, pastor Anderson, que estão na igreja dizimando, ofertando, como você citou, e não prospera. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu andava no mundo e eu construí um patrimônio, uma casa, com dinheiro fraudado, roubado, mentira, trapaça, sonegação de impostos. Consegue entender? Hoje eu venho para Cristo. Hoje eu sou dizimista, eu sou ofertante. Eu oro, eu jejum, eu clamo a Deus. Eu sou espiritual. Mas eu ainda moro na casa que eu consegui ela injustamente. Eu ainda ando no carro que eu conquistei injustamente. Eu ainda visto as roupas que eu conquistei injustamente. Não, vai, devolve tudo que você roubou. Depois você vem e me segue. Que isso. Então tem gente tentando prosperar com a coisa roubada. Tudo que aquele jovem conquistou, Deus não estava no negócio. Então, vá lá e faça a obra de justiça. Dê aos pobres. Sabe qual é a palavra em hebraico? Dar aos pobres? Dar a pobre? Sadak. Ato de justiça. Ato de justiça. Você vai fazer sadaká. A palavra é sadaká. Pega tudo que você conquistou injustamente, com corrupção, com mentira, com sonegação, com malandragem, com idolatria, com feitiçaria, com adultério, com roubo, com vantagens ilegais, com preço exorbitante. Você quer ser você quer ser membro e estar no reino de Deus? Eu quero. Então te falta uma coisa. Praticar a justiça, praticar sadaká. Pega tudo que você tem, que é ilegal, que não foi eu que te dei, dê para os pobres, depois você vem, que eu te dou 100 vezes mais. Mas tem gente que tem que devolver 1 para ganhar 100. Ele prefere ficar amarrado naquele 1. E Satanás convence ele. Ele fica numa vida medíocre. Vou dar um exemplo. Eu conheci um pastor e ele tinha ido na Coreia. E ele foi na igreja, não do Paulo Show, de um outro pastor. E lá um homem vinha, buscava eles de manhã, passava meio-dia com eles, levava para tomar café, buscava no hotel, levava para almoçar. E uma semana depois o pastor perguntou para ele, você não trabalha? Ele disse, não, eu trabalho, eu tenho uma empresa. E aí ele disse, e como você consegue? Ele falou, não, eu voluntariamente sirvo aqui no templo. Ele era responsável por zelar de um patrimônio da igreja, o empreendimento da igreja, com 33 mil metros quadrados. Ele era o responsável. Então ele ficava meio-dia de tempo para cuidar da igreja. E ele disse, você trabalha com o quê? Ele disse, eu tenho uma empresa com 120 funcionários. Ela trabalha normalmente enquanto eu não estou. Aí eu fiquei pensando, eu tenho crente na minha igreja que montou uma bicicletaria.
E ele vai desempenar uma roda de bicicleta que ele vai ganhar R$3,50. Naquele dia ele não vai no culto. Porque ele não vai na célula. Você conseguiu entender? Se ele soltasse isso, Deus dava para ele a fábrica da bicicleta. Ele prefere ficar desempenando roda de bicicleta. Foi o que Jesus queria desbloquear na vida desse moço. Realmente Jesus queria fazer esse moço ser rico. Mas primeiro ele tinha que abrir mão de toda a riqueza injusta que ele tinha conquistado. Porque se você conquistou sem Deus, não vem dizer para mim que foi honesto, que não foi. Porque com Deus já é difícil ser honesto, porque temos que ser fiel no mínimo. Imagina sem Deus, se alguém foi fiel. Então, muitas coisas. Por exemplo, quando eu vim para Jesus, eu tinha uma casa, eu desfiz da casa. Eu ganhei uma segunda casa, desfiz da casa. Ganhei a terceira casa e desfiz da casa. Por quê? Porque eu queria praticar justiça. Um dia eu tirei todos os móveis da minha casa, todos os bens da minha casa, tudo. Dividi a vestimenta. E passei 11 anos sem sofá, 9 anos sem guarda-roupa. E andei 10 anos e 6 meses descalço para não comprar fiado. Então eu sei do que eu estou falando. Hoje eu tenho, e algumas pessoas acham que aquilo que a gente tem que ajudar eles, mas eles não querem pegar o princípio que eu peguei. Nós passamos 5 anos na minha casa sem comprar vestimenta e sem comer carne, para a gente sair das dívidas. Eu vi a minha esposa costurar sutiã. Em outro tempo eu ia lá na loja e comprava. Se desse para pagar, bem. Se não desse para pagar, no outro mês pagava. Quando você age assim, você está agindo na ilegalidade, na infidelidade, na deslealdade. Aí não adianta ser dizimista aqui, não vai dar certo. Então, quando eu tirei tudo da minha casa, que hoje não tem, essa caixinha aqui, ela está diante de Deus justificada. Não há direito de Satanás. Aqui tem uma lâmpada, uma lamparina na minha casa, ela é justificada. Não há nada, não há... Você tem que olhar para a sua vida financeira, sua vida moral, sua vida sentimental, sua vida ministerial e dizer como Jesus disse para os discípulos acerca de Satanás: ele não tem nada em mim. Uau, isso é muito forte, bispo. Quando um homem atinge esse nível, aí, meu irmão, você pode dormir tranquilo, que o pão nosso, para mim e para você, vem todos os dias. Amém. Bispo, mas não é fácil. Olha como me ensinaram. Não é fácil. Olha como me ensinaram. Deixa eu te contar algo aqui. Você que está aqui nessa live, escuta isso aqui agora. Bispo, você tem uns 20 dias que me enviou uns materiais. Eu acho, né? Que eu pedi novamente porque eu ofertei meu telefone, bispo. E o material foi junto, tá bem. Ofertei e foi junto tudo aquilo que você tinha me enviado antes. O material. Tá. E aí eu te pedi novamente o material. Acho que tem aqui uns 20 dias que o senhor me enviou novamente os materiais. Sim, por aí. Deve ter isso. Olha o que aconteceu, bispo. Quando eu fali, né, quando eu fiquei sem lugar até para morar, eu tinha uma vida legal, não era rico, né, mas eu vivia bem, eu comia o que eu queria, ia para onde queria, vestia o que queria, vivia bem, não me faltavam as coisas. Eu não precisava pedir emprestado para ninguém. Ao contrário, eu tinha para emprestar. Mas eu tenho uma coisa, não preciso falar agora o que aconteceu. Só que nesse tempo que eu fali, que eu fui morar no carro, poxa, foi eu fiquei... As portas se fecharam de uma tal maneira que nada dava certo, bispo, na minha vida. Meu Deus. E eu tive que morar de favor. Eu morei no carro. Eu morei no Peugeot e Amara. Eu estou falando de 2018, bispo. Recente, né? Recente demais. E nesse período, eu fiquei com muitas dívidas. E o que eu fiz? Eu fiz investimento errado, eu fiz aliança com pessoas que me fraudaram, mas era o meu nome que estava no... Só um parênteses aqui para mim fazer uma oferta para quem está na live aí. Eu escrevi em 2002, 2003, eu trabalhava num banco e eu escrevi 10 passos de como sair da dívida. É um material pequeno, de 20 e poucas páginas,
se você mandar no meu WhatsApp, não adianta mandar e-mail e nem mandar por aí pelo Instagram, que não serve. Eu vou colocar meu WhatsApp aqui, e se você me mandar o pedido, eu mando para você como sair das dívidas. Pastor, como tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Primeiro passo, reconhecer que dívida é pecado. Que não é fácil mudar esse entendimento. Eu falhei, e se você falhou, agora vai ser necessário você reconhecer isso. E Deus pode mudar, com certeza, como mudou a sua história. Pode continuar ela aí. E aí, bispo, então, assim, eu fraudei muita gente. Não porque eu quis, é porque o que aconteceu me tirou a força, a possibilidade de quitar essas dívidas. Então, o que eu fiz? Eu peguei o nome dessas pessoas e escrevi no caderno para guardar, para que quando Deus mudasse o ciclo, eu viesse a pagar essas pessoas. E aí foi quando fazendo dentro da pergunta que você falou antes, por que tem gente dizimando, ofertando e não prospera? Tem gente que veio para a igreja, hoje ele é crente. Ele não pagou a última conta do boteco que ele frequentava. E ele acha, porque ele é crente agora, ele não precisa pagar. Tem um pai de família lá, não importa se ele é bêbado, se ele é dono de boteco, se ele é dono do prostíbulo, ele está lá, amaldiçoando aquele crente. E o crente está aqui na igreja tentando prosperar. Não pagou a conta do boteco. Jesus disse assim, lembra de onde caíste. Volta e pratica as primeiras obras. Voltar quando aquele gadareno, aquele homem que estava endemoniado, encontrou com Jesus. Quando você encontra com Jesus, alguma coisa extraordinária acontece. Leproso fica limpo, surdo ouve, cego enxerga, mudo fala, paralítico anda, morto ressuscita, endemoniado é liberto. Encontrou Jesus? Ok. Está resolvido só encontrar Jesus? Ele estava indo de uma direção e Jesus vindo de outra. Jesus disse para ele, volta! Agora ele vai na frente de Jesus e diga para os teus o que o Senhor fez por você. É você voltar no credor e dizer, olha, eu te roubei, eu quero te devolver. Eu estava te devendo, eu quero te pagar. Olha, eu te magoei, eu quero te pedir perdão. Esse é o caminho de quem conheceu Jesus. Produzir fruto digno de arrependimento e fruto de justiça. Roubava? Agora você vai devolver o que roubou. Não, você tem um patrimônio roubado e quer que Deus entre na sua casa. Mas Miqueias capítulo 5, a Bíblia diz que a maldição vai entrar na casa do homem roubador e fraudulento. Em uma noite vai destruir todos os seus bens e tirar a vida. Tem que dizimando e orando e a maldição comendo tudo que é dele. É desse jeito. Isso é muito forte. Então, quando o senhor ministrou isso, quando comecei a ler os materiais, eu falei, cara... e aí eu anotei o nome dessas pessoas. E aí eu comecei a estudar sobre princípios bíblicos para prosperar. E aí foi onde eu me conectei ao Senhor, eu me conectei ao pastor Eduardo Reis, comecei também a acompanhá-lo, eu comecei a estudar, a comprar livro. Bispo, começou em 2017, 2018, 2019. Começou a melhorar no início de 2020. Glória a Deus. E aí, só que eu falei, meu Deus, o que eu preciso fazer? Só que eu guardei o nome das pessoas que eu fraudei, que eu prejudiquei. Eu guardei o nome delas. E comecei a estudar sobre princípios bíblicos para prosperar. Qual que foi a primeira coisa que eu comecei a fazer? Quando Deus começou a mudar a minha condição de ganho. Quando o grão começou a me alcançar. Eu não alcancei o grão me alcançou. Essa é a promessa. A promessa é que a bênção vai nos alcançar, né? E aí, o que aconteceu, bispo? Eu comecei a ligar para essas pessoas. Primeiro, eu pedi perdão para elas. Esse é o primeiro passo de como sair da dívida. Reconhecer a dívida como pecado. Você me perdoa, Anderson, porque eu falhei com você? Se você conquistar o perdão, agora você vai ter a autoridade de conquistar os bens para devolver. Pastor, esse material, eu vou te mandar esse material. Esse material vai ajudar muita gente.
Me manda, bispo. E aí, bispo, eu pedi perdão e eu falei, olha, a dívida é alta, parcela isso para mim que eu quero ir pagando e eu consigo pagar dessa maneira. Bispo, ainda tem dívida? Tem. Estou pagando, mas falta pouca dívida. Mas tinha uma dívida, bispo. Tinha uma dívida que era de um crente, cara. De um senhor cristão. E aquela dívida era que... Todas as dívidas me incomodavam, mas aquela... Porque eu não conseguia achar ele, eu perdi o contato dele. E assim, eu dormia, eu orava ao Senhor, falava, Senhor Espírito Santo, me ajuda a achar esse homem. E eu entrava no Google, pesquisava o nome da empresa dele, e não achava. E eu orava para que o Senhor me ajudasse a encontrar esse homem, para que eu pudesse pedir perdão e pagar a dívida. E aí eu desisti, porque eu procurei bastante na internet, a empresa dele, e eu não lembrava do nome. Eu não lembrava do nome. Não lembrava o nome da empresa, e eu perdi o número dele, enfim. Era a dívida que eu tinha, que era a única que estava faltando. Aí o Senhor me mandou o material. Escuta isso, você que está nessa live. Escuta isso, você que está aqui nessa live. O Senhor me mandou o material. E aí eu comecei a ler o seu material. Quando eu estou lendo o seu material, na última página de um dos materiais que o Senhor mandou, estava o nome da empresa dele. Sério? Por Deus. Nem eu sei Quando eu li quem o nome... o nome da empresa dele é o nome bíblico. E eu li na apostila que o Senhor me encaminhou. Olha, da apostila que o Senhor mandou, eu li. E lá no final, quando eu estava terminando a apostila, o nome da empresa. Meu Deus. Quando eu li aquele nome, meu irmão, o Espírito Santo falou assim, essa é a empresa. Aí entrei no Google na hora. Forte. Entrei no Google na hora, escrevi o nome. Apareceu o telefone, liguei. Era o senhor. Era o dono da empresa. Meu Deus. Estou falando, bispo. E eu falei assim mesmo, o senhor lembra de mim? Ele não tem como. Eu fiz ali, eu trouxe a lembrança, a memória dele. E ele falou, eu falei, olha, eu quero lhe pedir perdão primeiramente. Você me perdoa, eu fraudei o senhor, eu lhe prejudiquei. Mas eu estou aqui porque eu quero pagar essa dívida. Mas eu consigo pagar dessa maneira. Ele me perdoou, você está perdoado, irmão. E ele me perdoou, bispo. E aí, pode me pagar do jeito que você quiser. Bispo, fez prestações maravilosas. Estou, assim... Pastor Wanderson, só uma volta. Aqui na minha cidade tem pessoas que pagaram uma dívida de R$1.730.000 em um dia com 340 mil. Eu creio. Por causa desse princípio. Vá no credor e peça perdão. Depois que você conquistar o perdão dele, e isso tem uma base bíblica. Jesus disse, olha, quando você estiver sendo levado diante do juiz pelos meirinhos, procura reconciliar com teu irmão antes que ele te entregue no juízo. Porque se você for entregue, você vai ficar lá até pagar o último cêntimo. Aí vamos para Mateus 18. Alguém está devendo dívida financeira. A ordem prende ele, prende os bens, prende o cônjuge e prende os filhos, até que ele pague o último centavo. Quem está em dívida, como perdeu o seu nome, porque a maior autoridade no reino espiritual é o nome. Por isso que quando nós estivermos no novo reino, nós vamos saber o nosso novo nome. Mas quem não tem nome aqui, também não tem autoridade lá. Então Satanás vai fazer de tudo para roubar o seu nome. Porque é no seu nome que está contida a autoridade que Deus entregou. Se eu perder o nome, prende eu. Prende o cônjuge, prende os filhos e prende os bens. Até que ele pague o último cêntimo. Então, quando eu vou no credor e peço perdão, eu me livro da prisão espiritual. Eu coloco em liberdade a mim, meu cônjuge, meus filhos e meus bens. Agora eu sento com o credor
e discuto novamente qual vai ser a maneira de eu pagar a dívida física. Porque a dívida espiritual, ele acabou de me perdoar. E se você tem a bênção do perdão, da dívida espiritual, você tem a autoridade de quitar a dívida física. Quitar a dívida física. Bispo, isso é forte demais, bispo. Glória a Deus pela sua vida, pastor. Eu não sabia desse testemunho. Foi forte. Eu tinha desistido já. E daí eu estava me programando para fazer a oferta de justiça, que eu aprendi Pastor, do Senhor. Pastor, olha esse comentário aí. Estou desesperado, vou tirar a minha vida, não aguento mais. Mesmo estou aqui com um vidro de veneno nas mãos, desesperado, chumbinho. Chumbinho é veneno de rato. Deixa eu dizer uma coisa para você, não sei se é Jefferson Wagner, deve ser isso. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo o espírito da morte, do suicídio, agora. Você não tirará a vida desta pessoa. E em nome de Jesus, Jefferson, entre em contato conosco. Nós vamos te ajudar a sair, não importa qual seja a situação. Deus vai entrar na sua prisão, Deus vai entrar nas suas cadeias, Deus vai entrar na sua alma, no seu espírito, Deus vai entrar nas suas finanças, no seu ministério, no seu casamento, na sua vida espiritual. Porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. E nós declaramos destruídas as obras do diabo agora, na sua vida, em nome de Jesus. Entre em contato conosco, nós vamos te ajudar. Uau! Viu como é sério o negócio? É muito sério, é muito sério. Então, bispo, me ensinaram errado, bispo. Como que me ensinaram? Olha como me ensinaram. No primeiro no Réveillon, no último dia do ano, para ir para o primeiro dia do ano seguinte, escreva em um caderno os seus pedidos para o ano que vem e leva para a igreja. Bispo, ano após ano... No culto da virada. No culto da virada, ano após ano, eu comparecia, bispo. Aqui tem os pastores que não me conhecem. Aí daqui a pouco eles começam o convite. 12 cultos de bênção para 12 meses do ano. Toda igreja que eu vou, eles não me chamam a segunda vez. Porque eu desmancho essa bobeira. Eu tenho dó, às vezes eu não quero maltratar, porque falta o entendimento, e às vezes são pastores sinceros. Às vezes quem te ensinou, não te ensinou por maldade. Também não sabia. Né? Não sabia. E então, bispo, ano após ano, eu comparecia diante do Senhor, a palavra não é essa, comparecia, né? Eu ia para o culto com meu caderno, com as minhas petições ali, e ainda pedia para o pastor orar. Bispo, mas lendo o material eu aprendi. Aí ano passado eu fiz diferente. Eu não compareci no culto da virada com uma lista, pedindo nada ao Senhor. O primeiro dia do ano, no Réveillon, eu estava fazendo atos de justiça. Glória a Deus. Coloquei no meu carro alimentos. Então, quando terminou o culto da virada, a minha primeira prática foi ir para as ruas da cidade de onde eu moro aqui, cuidar do que não tem casa, que quem mora na rua. Então, a minha primeira... Deixa eu dar um código aqui. Isaías 58 fala do jejum. O jejum que solta as ligaduras, que desprende as amarras, né? E por que as pessoas jejuam e não estão livres? Eles dizem, porque quando vocês jejumam para conflitar. Vocês passam um dia sem comer e quer que eu me comova com vocês, com o sofrimento de vocês. Não seria este o jejum que eu queria? Que você repartisse o seu alimento? E você vendo o nu o cobrisse e o forasteiro levasse para casa? Sabe qual é o segredo desse texto? Quando você ficar sem jejuar, você quer mesmo que seu jejum funcione? Pegue a comida que você ia comer naquele período e dê ao necessitado. Eu vou vestir pano de saco. Então vai ficar 6 meses de pano de saco. Pega a vestimenta que você
ia vestir e dê para o necessitado. Mas a gente não faz isso. Entende? A gente guarda a comida para comer quando terminar o jejum. Eu fiz um ato espiritual, mas eu não pratiquei a justiça. Então você terminou o ano e começando um ano novo praticando a justiça, dividindo o pão com o necessitado. Eu aprendi isso, pastor. E vou dizer uma coisa aqui, me perdoe aqui, mas eu falo é para informar, não é para se cavar. Não. Eu sonhei muitos anos que um dia eu conseguiria dar, naquela época, R$ 1 por dia de oferta durante o ano. Eu pedi a Deus condições de ofertar R$ 365 por ano. Todo dia. Isso foi subindo. Daqui a pouco eu conseguia dar 5, depois eu conseguia dar 10. Você sabe quanto está a média das minhas ofertas que eu já entreguei em 2021? Ah, não imagino. R$ 299 por dia durante 365 vezes no ano. Deus me deu esse ano. Por que isso, pastor? Ato de justiça. Eu lhe garanto que tem muita coisa que acontece na minha vida, não é porque eu orei, não é porque eu sou santo, é por causa do ato de justiça. Porque quando a bênção chega na casa de alguém, esse alguém vai falar uma palavrinha, eu falo que é uma palavrinha mágica. Ele vai dizer, Deus te abençoe, Anderson. Sabe o que aconteceu com aquela oferta que você deu dia 1º de janeiro do ano passado, desse ano? Sabe o que aconteceu? Todos os dias, quando o sol se põe, a voz daquela pessoa que recebeu a sua oferta vai ressoar na eternidade dizendo, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Sabe o que está acontecendo? Ela poderia ser 2 moedinhas. Daqui 1 ano, ela pode ser 100 moedinhas. Daqui 10 anos, ela pode ser 1000 moedinhas. O certo é que ela vai produzir um valor. Quando ela realizar no mundo espiritual a tarefa dela, ela volta para a sua vida. Então, um café da manhã, um café da manhã que você dá para alguém, pode virar uma churrascaria para você amanhã. Não é comer o churrasco, é ser dono da churrascaria. É isso. Abraão deu os dízimos para Melquisedeque, sim ou não? Sim. 4 gerações depois, um descendente de Abraão foi eleito para receber dízimo para sempre. Levi, né? Pegou? Então, o que você está fazendo de justiça hoje vai ficar trabalhando em seu favor. E é isso que nós precisamos. Que o que eu estou plantando em 2021, eu nem quero colher em 2021, eu quero colher para 2030 para lá. O que eu estou colhendo em 2021 foi o que eu semeei em 2011. Consegue entender? Porque o profeta diz que o que semeia alcança o que colhe. Aqui no meu estado é 100% agrícola. A colhedeira está colhendo o soja, o trator já está coladinho na colhedeira, já plantando milho para a próxima safra. Quando a colhedeira está colhendo aquele milho, já vem a plantadeira plantando o algodão. Não para. Assim é na vida de um homem que pratica a justiça. Todos os dias da nossa vida nós precisamos ofertar alguma coisa. Todos os dias. Não vivi um ano melhor anteriormente do que este ano agora. Glória a Deus. Não vivi anteriormente. Aí teve alguns amigos que foram comigo e falaram, Anderson, o que é isso? Eu falei, isso é ato de justiça. Significa que no primeiro dia do ano eu estou fazendo justiça com aqueles que são injustiçados. E no restante do ano... Presta atenção. Deus quer que você faça no primeiro dia e no último dia. No primeiro e no último. Primeiro e último. Todos os dias, meu irmão. Nossa, não entendeu? Ele pegou? É no primeiro e no último. Todos os dias um ato de justiça. Você vai passar daqui um tempo a colher todos os dias uma oferta de justiça. É muito forte. Ô bispo, e eu falei para eles, eu falei, olha, isso sabe o que significa isso aqui no reino dos céus? Significa que
os 364 dias do ano que vai faltar, quem tentar fazer uma injustiça comigo, o Senhor não vai deixar, porque está registrado que eu comecei o ano fazendo justiça. Glória a Deus. E acredita, bispo, esse ano foi o ano em que pessoas tentaram fazer justiça comigo. E acredite, não conseguiram, bispo. Amém. Glória a Deus. Por causa de um princípio que o céu nos ensina. Então, bispo, assim, foi coisas que eu aprendi ouvindo o Senhor, aprendi ouvindo o Eduardo Reis, princípios que estão mudando a minha vida financeira, e hoje Deus está me dando até a graça de falar um pouco sobre isso. Mas é assim mesmo, tem que repartir também dessa parte também, viu? Porque o que recebe de graça também você deve dar. Então, quando você consegue contribuir para que alguém mude de vida, isso também é contado como ato de justiça. Amém. Muito mais superior do que do mundo físico. Porque a Bíblia está dizendo em Lucas 16, se não fostes fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? Eu decidi, vou fazer 50 anos esse ano. E eu tinha feito um plano há uns 20 anos atrás, que quando eu fizesse 50 anos, eu ia mudar uma maneira de ofertar. Então eu vivi até os últimos 17, 18 anos, até agora, eu vivi com 30% da minha renda. O restante eu pratico justiça. Por exemplo, hoje foi o dia de eu mandar as minhas ofertas. Eu tenho uma igreja pequena, eu dependo dela, dependo das ofertas que quando eu viajo. Hoje, as minhas ofertas que eu enviei hoje, eu posso te provar. Hoje eu enviei mais de 16 mil reais de ofertas a pessoas que não tem nada a ver comigo. Só tem uma pessoa que é membro da minha igreja, que está fazendo faculdade de medicina, e eu ajudo ela. Eu ajudo hoje 3 faculdades de medicina, eu ajudo uma odontologia, uma pós em odontologia, eu ajudo pastores eu até visitei ele esses dias no Nordeste, eu ajudo missionários fora do Brasil, eu ajudo pessoas carentes, eu ajudo sustentar obreiros aqui na minha cidade, para que eles tenham uma melhor vida digna. As pessoas não veem isso. Essas coisas deveriam ser prática de todos os cristãos. Nós deveríamos ter pelo menos 30% da nossa renda voltada à prática da justiça. A Bíblia vai chamar isso de sementeira. Paulo vai denominar esta parte como sementeira. Aquilo que você planta para multiplicar. Então as coisas acontecem aqui em casa, às vezes as pessoas perguntam, como é isso? Do nada uma pessoa chega, entrega um valor, e não crentes e pastores, enfim. Por quê? Porque Deus está procurando mordomos fiéis, que tenha coragem de repartir corretamente a ração. A Bíblia chama isso de ração. Que você tem, mas você também pensa no próximo. Todo mundo tinha condições. Jesus diz que a partir de tendo 2 túnicas, eu compro caixas de camisa, caixa de perfume, caixa de xícara, caixa de caneta, caixa de sapato, caixas. Não passa uma pessoa na minha casa sem receber uma oferta. E eu não vou a nenhum lugar a primeira vez sem levar alguma coisa, porque eu aprendi um segredo. Pergunta qual? Qual? A glória dos reis é trocar presente. Nossa! Mas as pessoas vivem como plebeu. Eu quero encontrar o Wanderson porque aquela expectativa, o Wander vai me dar uma oferta. Não, muda o coração. Mas no dia que eu encontrar o Wanderson, ele vai ter uma oferta minha, um presente meu. Se o coração dos crentes fosse assim, a gente vencia Mamon mais facilmente. Mas a maioria dos homens de Deus que você conhece, a vontade dele da sua congregação é a oferta que ele vai levar. E a maioria dos pastores que já visitou sua congregação chegou de mão vazia. E eu vou levantar uma geração que nós só vamos chegar aonde nós vamos ministrar. Nós vamos levar uma oferta e nós vamos pagar a nossa dispensa. Não significa que nós não vamos receber. Nós vamos receber. Sim.
mas o Senhor pode muito bem me sustentar para mim ir servir a sua congregação sem pensar no milhão. Porque a Bíblia diz que quando você passar pela vinha do outro, pegue apenas para comer. Eu tenho muita dificuldade em fazer live. Muita mesmo. Por quê? Porque a maioria das pessoas que me convidou para fazer live ou foi para roubar minha mensagem ou foi para pedir oferta pelo Pix. Então, isso? eu não tenho esse sentimento, eu não quero viver assim. Eu quero vir aqui e servir essas pessoas que estão aqui nos ouvindo e eles terem confiança que eles não precisam pôr a mão no bolso. Eu estou aqui para o abençoar. E o princípio vai começar praticando na sua casa, na sua congregação, com o seu sacerdote. Isso. E se alguém, em algum lugar, Deus tocar, Ele vai me enviar. Eu não preciso pôr o Pix aqui e nem dizer que você tem que honrar essa palavra com uma oferta. Isso é malandragem. Isso é corrupção. Ninguém que está ouvindo aqui precisa me dar oferta. Ele precisa cumprir um princípio, entregar os seus dízimos na sua congregação, entregar suas primícias aos seus sacerdotes, ser um homem generoso, praticar a justiça, como o Anderson deu o testemunho aqui. E se um dia, fora dessa live, fora desse confronto aqui, você ouvir o céu dizer, dê algo para o Anderson, dê algo para o Rinaldo, então você comunica seus sacerdotes, sua autoridade, aí você pode mandar a oferta. Quem recebe oferta sem saber a fonte, e quem recebe oferta sem os pastores dessas pessoas que ofertam saberem, todos vão sofrer punição. Não importa se você é apóstolo, se você é vice-querubim, não importa, você está roubando de uma lavoura que você não plantou. Você não pode colher aonde não plantou. Então, nenhuma. Tem várias pessoas aqui que eu vi entrando aqui que é membros da minha igreja, eles me dizimam, eles ofertam. Nenhuma outra pessoa aqui é lavoura minha. Eu estou semeando. Eu não vim nessa live para colher. Mas você não... A maioria dos homens que fazem live hoje em dia, que tem uma palavra revelada, que é o apóstolo, que é o profeta, querem a honra financeira. Isso é do Satanás, isso é mamon. E essas pessoas passaram a perrenga, os que sobreviveram na pandemia. Aqui no meu estado, teve congregação que de 11 de diretoria morreu 6. E agora a igreja está fechada porque tem um gato de energia. A maior igreja do nosso estado está fechada com um gato de energia. Não são homens que têm autoridade de falar de dinheiro. Porque se você tem um gato da sua casa de energia, de água, de internet, você é um pilantra, você é um malandro. Você precisa se arrepender. Então tem pastor aí dando calote em crente. Tem uma chave bíblica e já manda o Pix. Pastor do Pix, vai tudo pro Pix que pariu. Não sei onde é esse lugar, mas... Porque não tem. Eu me irrito, me perdoa, mas eu me irrito com essas pessoas. Eles querem vencer Mamon servindo Mamon. Não tem como. Não. Começa com um ato de justiça. Tira tudo que é roubado da sua casa. Vá atrás do seu credor. Pastor Anderson, enquanto um homem deve, o estado dele é de... Perdão a palavra, o estado dele é de boi. Ele é um boi. Tudo que você produzir, enquanto você não pediu perdão para o credor, enquanto o credor não te liberou no mundo espiritual, tudo que você produzir vai para ele. Porque Paulo diz, não amarra a boca do boi que debulha. O boi trabalha. Qual é o direito dele? Comer. E se ele comer muito e ficar gordo, o dono come ele. Né? Então é muito sério. Mas você tem o direito, se você fizer corretamente, a 2 salários. Um pela comida e o outro para você prosperar. Mas ninguém que não conheceu a justiça, que não conheceu os atos de justiça, que não arrependeu, que não converteu, que não deu fruto de arrependimento, fruto de justiça, fruto de santificação, jamais terá uma nova vida, um novo nascimento. Não pode desfrutar. Mas se você fizer esses 5 passos certinho, você volta para o Éden. E lá no Éden você só precisa colher. Muda tudo. Eu estou 18, 20 anos aqui na minha cidade. Os últimos 2 anos foram os melhores anos da minha vida. E eu fiquei a metade do tempo com a igreja fechada. Aconteceu com você,
Aconteceu comigo. E aconteceu com os que fizeram corretamente. Mas tem pastor que suicidou. Tem pastor que suicidou. Ele suicidou porque estava cheio do Espírito Santo. Ele suicidou porque estava orando muito. Ele suicidou porque estava pagando as contas. Ele suicidou porque estava praticando justiça. Não. A quebra de princípio vai trazendo peso. Ao ponto que as pessoas não têm coragem de se expor. Outra coisa, pastor. A maioria dos pastores que você conhece não são fiéis dizimistas. E aqueles que são contados como fiéis dizimistas, eles pegam o dízimo deles e depositam no próprio caixa que eles administram. A maioria dos sacerdotes que você conhece não tem um pastor para entregar os seus dízimos pessoais, e a maioria dos pastores que você conhece não dizima o caixa da igreja deles. Eles não dão dízimo dos dízimos. Bispo, eles não têm autoridade contra a iniquidade. Você falou algo tão sério agora, tão sério, que eu não sei se vai dar para mostrar o que o senhor falou agora, bispo. Se tiver pastor aqui nos assistindo, e a gente está falando com amor e com temor. Amém. Você não pode receber dízimo dos fiéis se você não dizima. Não faça isso. E não dizime na casa que você come, na casa que te alimente. É verdade. Bispo, olha como são as igrejas. Eu vou às nossas igrejas brasileiras. O senhor já foi quantas vezes em Israel, bispo? 2 vezes. 2 vezes, né? Uhum. Bispo, lá eu dei uma oferta e ganhei. Lá eu dei uma oferta e ganhei 10 viagens. Ainda tem que ir 8 vezes ainda. O dinheiro está guardado. Ô bispo, o senhor que foi lá em Israel, olha como que funciona a maioria da vida da igreja e a vida financeira do crente. O Monte Hermon, o senhor foi lá, o senhor observou melhor do que eu. Ele entra num processo de degelo e a água dele abastece o mar que não é mar, né? É um lago ali da Galileia, que é o mesmo Genezaré, não é isso? Isso. Aí, o lago da Galileia, ou o mar da Galileia, ele deságua no Jordão, não é isso? Não. O Monte Hermon, na caminhada, se torna o Jordão. O Jordão gera o mar da Galileia, volta a ser Jordão de novo e entra no Mar Morto. E entra no Mar Morto, perfeito. O bispo, olha como que funciona. O mar da Galileia, ele é um lugar de multiplicação, ele é um lugar que tem vida. Porque ele recebe e dá, recebe e dá, recebe e dá, recebe e dá. O Jordão é o lugar onde Deus se manifesta. Alguém aí que sabe mais do que nós aí, ó, comentando aí, ó, João Moraes. João Moraes. O Jordão é o lugar onde o Cristo se manifesta, onde o Espírito Santo desceu. Então a nossa igreja, ela tem que ter 2 características. Ela tem que ser um Jordão, um lugar onde o Espírito Santo se manifesta, e também tem que ser o lago, o Mar da Galileia, onde há multiplicação. Agora, uma pausa aí. Uma pausa aí. Você sabe qual é a função do sacerdote? Ser comerciante. Vai, pastor? Ser comerciante é o comerciante. Lembra que lá em Ezequiel 28 ele diz, ó, na multiplicação do seu comércio. Sim. Lembra? Ele errou na multiplicação do comércio. Por quê? O comerciante pega do produtor, passa para o consumidor e fica Sim. com lucro, certo? Esse é o Sim. comércio corrompido. Mas no comércio do reino, eu pego a glória de Deus, passo para os homens dão a glória de Deus e eu entrego para Deus. Esse é o papel do sacerdote. Aí Deus vem e diz, eu não reparto a minha glória com ninguém. Então, você busca a Deus, recebe de Deus, entrega para o povo. O povo glorifica a Deus e você devolve para ele. Esse é o papel do sacerdote, fazer o comércio. Não pode ficar com lucro. Então, Lúcifer, na eternidade, recebia a glória
e passava, mas ele resolveu e convenceu 3 congregações a entregar a glória para ele. O mar de Genezaré, o mar da Galileia, recebe as águas do Hermon e entrega para o Mar Morto. O Mar Morto recebe as águas e não passa para ninguém. Assim estão nossas igrejas e alguns sacerdotes. Era aí que a gente ia chegar, bispo. Assim está as igrejas. Eu vi onde você ia chegar, eu já... Você está muito rápido, bispo. Mas não, eu tenho que caminhar, eu tenho que ver o que você está falando, glória a Deus. Você entende, bispo? Então, ela é uma instituição que recebe e não dá nada para ninguém. E o fiel que congrega ali, que adora o Senhor congregando ali, está debaixo disso. Verdade. A minha vida é o fruto, a minha vida recebe o fruto do meu sacerdote. Você entende, bispo? Há uma diferença em fruta e fruto. Por exemplo, eu tenho na minha casa um pé de romã. Qual é a fruta da romã? A romã. E qual é o fruto do meu pé de romã? Não é a fruta. É as sementes que estão na romã. Se eu comer tudo, eu perco a fruta e o fruto. E na congregação, então quando Deus chegou no jardim, ele não disse para Adão, comeste da fruta? O problema não era a fruta. Ele perguntou, comeste do fruto? Entende? Por quê? Porque no jardim tinha as frutas e delas você podia comer livremente. Mas entre as frutas tinha um que era fruto. E o fruto não se pode comer. Ele é do Senhor. Entende? Então, hoje nós temos do sacerdote, nós recebemos o fruto. Mas se o seu sacerdote é corrupto, então você vai se tornar corrupto. Se o seu sacerdote é adúltero, você vai se tornar adúltero. Por quê? Porque ele come e dá a você o fruto. Então nós recebemos da essência do sacerdote. Se ele é infiel, nós começamos a ser infiéis. Sem perceber. Se o seu sacerdote não prospera, a congregação toda para. E eu tenho base para dizer isso. Paulo disse, não tendo nada, mas enriquecendo a muitos. Então, o sacerdote é a fonte de bênção que vai abençoar a congregação. Sem o sacerdote, você não prospera. Sem o sacerdote, você não vence a guerra. Enquanto Abraão estava na guerra, Melquisedeque estava fazendo pão e vinho para ele. Uma noite inteira amassando pão e vinho. Agora nós estamos entregando para muita gente pão. Isso vai dar vitória para muita gente. Mas o seu sacerdote, daqueles que estão nos ouvindo, vai entregar também pão e vinho. Então, da mão de quem você come pão e vinho, é que vai vir a sua vitória. E quem te dá pão e vinho, você devolve os dízimos, as primícias, as ofertas para ele. Aquilo que está estipulado. Nos meus escritos vai estar muito claro, pastor Wanderson, o que entregar, a quem entregar, quando entregar e como. Quando, a quem, quanto e como. Quando as pessoas entenderem isso, a gente vai parar de colocar a semente no lugar errado. Eu sou pastor local. Se um crente meu entrega o dízimo a outro pastor, o outro pastor, além de não ser abençoado com aquilo que não é dele, o membro perdeu a oportunidade de ter plantado com fidelidade. Isso. Entende? Por quê? Porque se eu tenho um pastor chamado Davi Gruber, a ele eu dou os meus dízimos, e a ele eu dou os dízimos da minha congregação, a ele eu dou as primícias. Então eu sei o que, a quem, quando e como. Quem tem isso definido, pode vir pandemia, pode vir o que vier, você vai prosperar, porque você vai estar enquadrado no Salmo 112, que são os homens justos,
Ele diz: o justo não tem medo de má notícia. Para o justo nasce luz das trevas. O justo fica em memória eterna. Então, quando eu sei o que, a quem, quando e como servir com o meu recurso, não há impedimento que me possa parar de prosperar. Eu tenho que prosperar. A bênção de Deus vai correr atrás de mim. Um dia um homem ficou uns 3 dias me ligando. Eu tinha apelidado... Ele não sabe, essa pessoa não sabe que eu botei esse apelido nele. Só aqui em casa que a gente sabe. Eu morava em outra cidade, estou falando de coisa de 20 anos atrás. E eu apelidei ele de Xaropinho. Esse homem era xaropinho, esse homem era xarope demais. Todo dia ele tinha um problema para resolver. E um dia Deus mandou ele me dar um carro. Então ele me ligava, e naquela época eu já tinha telefone com bina, né? Os primeiros celulares, os primeiros telefones, não eram celulares, tinha bina, né? Então eu identificava o número. Quando eu olhava, era ele que tinha ligado e eu desligava. E esse homem me ligava cedo, de tarde, de noite, cedo, de tarde, de noite, 3 dias seguidos. Aí ele me ligou de um número que eu não conhecia, eu atendi, porque eu não sabia que era ele. E aí ele disse: ô pastor, faz 3 dias que eu estou tentando te ligar, Deus mandou eu te dar um carro. E eu não consigo ligar para o senhor, a ligação não confere. Falei: meu Deus, a besta correndo atrás de mim, e quase que eu perdi. Eu só não perdi a besta porque a besta vai te alcançar, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Se você fizer correto, ela vai te alcançar. Amém. Amém. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Bispo, que hora que é aí, filho? Tô com o Matheus aqui. 2 horas, né? 11h20. 11h20. Acho que já estão 2 horas aí, né? Olha, Bispo, eu quero aqui agradecer ao Senhor, agradecer a Deus. Eu não sei se o senhor vai deixar não, mas eu gostaria, com a permissão do meu pastor, eu já falei disso com ele, de ir até a Mato Grosso. Poxa! De ficar uma semana aí. Aqui se você gostar de peixe, carneiro, piqui, você pode vir que não tem problema nenhum. Já falei mesmo, pessoal. Já falei com ele que eu tenho esse desejo esse ano agora. Alguém está dizendo aí, ó, deixa salvo. Essa live é do Anderson. Ele vai deixar salvo aí, eu acredito, né, Anderson? Amém, sim. Vamos deixar salvo. Deixa eu fazer menção de pelo menos 3 pessoas aqui que eu vi aí na live. Claro. O pastor João Moraes, que tem uma igreja linda lá em Cuiabá. Ele tem um ministério, um seminário que chama Restaurar o Altar. Você precisa conhecer esse homem, conhecer o trabalho dele. O Brasil precisa conhecer. Deus está permitindo que ele comece a caminhar o Brasil. E é muito forte o que ele ensina. Para mim? Oi? Depois, com a permissão dele, o senhor me passa o contato. Ok. E não tem permissão dele, não. É meu discípulo, eu mando dele, né? Eu vou mandar aí. Está aí também o pastor João Édipo, que eu vi entrando aí, que é o que eu citei antes, que tem o seminário sobre a escola profética, e quer lançar um convite. Em março, nós temos aqui na nossa congregação, todos os anos, está se tornando uma referência. O ano passado nós já tivemos participação de mais de 12 de estados do Brasil presente. Nós denominamos esses dias como Dias de Joel. É quando nós apresentamos aqui o nosso trabalho. A linha que eu trabalho é a linha financeira. O pastor Marcelo trabalha com a linha de caráter, jejum, obediência. O profeta João trabalha nas linhas proféticas. E Deus está agrupando um grupo de líderes que estão conosco, como o pastor João Moraes de Cuiabá, o pastor Alvanor Ricardo de Capinópolis, Minas Gerais, a pessoa que trabalha na área de paternidade, falo paternidade física, família, também paternidade espiritual, mas nós damos maior ênfase a restituir as famílias à paternidade, e há muita ferida na paternidade física, pais e filhos, famílias, e ele também trabalha na área da libertação,
e Deus está agrupando e montando uma equipe. E o que nos leva mais longe são as conexões. Espero poder conhecer você pessoalmente, e se você quiser mesmo vir ao Mato Grosso, não tem porteira, deixa tudo aberto, é sempre bem-vindo, tá bom? E estamos dispostos a servir naquilo que for possível. Um abraço ao seu pastor, à sua casa, à sua família, à sua congregação. E Amém. Se tiver à disposição, a gente vai falando no particular. Eu vou abrir em dezembro e parte de janeiro algumas aulas. A gente vai fazer assim, tipo 3 dias falando de dízimo. 1, 2, 3. Sim. Tipo, terça, quarta, quinta, 3 dias. Sim. Aí a gente muda o tema. Aí a gente montamos outra escola. Vamos fazer de grupo fechado. Porque aí só, se você não assistir a segunda aula, eu já desligo você, já corto. Porque eu dou de graça, mas tem que dar valor. Não Sim, foi claro. de graça, né? Então, se você quiser organizar aí na igreja sobre qualquer um dos temas, eu falo sobre família, sobre iniquidade, são seminários. Eu tenho um seminário chamado Academia da Família. Eu falo sobre iniquidade, sobre reino de Deus e sobre finanças. Essas coisas eu não sei tudo, mas eu acredito que eu sei mais do que algumas pessoas. Então, vamos ensinar para aqueles que sabem menos, para que eles saibam como nós, e nós vamos continuar aprendendo de quem sabe mais e vai nos ensinar. E assim, nós vamos aprendendo uns com os outros e levando a carga uns dos outros. Deus abençoe e Deus abençoe quem ficou aí até o final. Espero que nós possamos ter sido útil e procure conhecer a gente mais de perto e ouvir que vai ter alguma coisa que vai poder te ajudar. Em nome de Jesus, fica o meu abraço aqui a todos vocês, em especial a você, Anderson. E espero você com a família toda aqui em casa, tá bom? Bispo, eu vou mesmo. Ano que vem, vou bater na sua porta aí. Amém. E vou ganhar oferta, né? Porque todo mundo chega e ganha uma oferta, então já vou preparando. Pode ficar tranquilo que você vai chegar aqui e já vai ter. Olha aqui, eu vou te mostrar só o que está aqui, ó. Ó, isso aqui, eu compro de 1 ou 2, por quê? Porque quando chegar aqui, alguém tem que levar, né? Meu Deus do céu, muito bem. Nem que seja um ovo, mas que não pode sair de mão vazia, não pode. É regra. Bispo, volto a dizer, muito do que eu apliquei na minha vida, eu aprendi com o senhor, mesmo estando longe. Eu sou grato ao Eterno pela sua vida, pelo seu ministério. São princípios poderosos que eu pratiquei, que eu estou praticando, e eu estou compartilhando com gente. Aí Deus está fazendo umas coisas aí que ninguém está explicando nada. Mas obrigado, Deus abençoe o seu ministério, a sua casa, a sua família. Que o Senhor se lembre de ti todos os dias, em nome de Jesus. Alguém diz aí, vou chegar primeiro, deve morar mais perto, né? Deve morar mais perto. Você que ficou nessa live até agora, como o bispo falou, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, os seus ganhos, os grãos, as rações. Amém. Né, bispo? Amém. E a gente está bem feliz com você estar aqui com a gente. Bispo, graça e paz. Deus abençoe. Um grande abraço. Amém.